Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos começar a resolver a prova do Enem de 2019, a prova amarela. Então vamos começar pela questão 136. A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Então são 500 miligramas, ou seja, meio grama para cada quilograma. Então já vamos anotar aqui embaixo, meio grama para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrado diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, de 100, de 250 e de 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Pronto, considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é... Bem, então o que é que a gente precisa analisar? A criança tem 20 kg. A gente sabe que 1 quilograma vai corresponder a meio grama de medicamento. Então, como é que vai ficar aquilo? Se eu tenho 20 kg, vou fazer uma regra de 3, quanto do medicamento que seria necessário. A gente multiplica nas diagonais, então a gente vai ter x vezes 1, vai dar x. Isso tem que ser igual a 0,5 vezes 20, isso dá igual a 10. Então, vão ser 10 gramas de medicamento. Só que isso é a dose diária. Como esse medicamento vai ser usado por 5 dias, então ao invés de a gente necessitar de 10 gramas, a gente vai precisar de 50 gramas. Por quê? Porque são 5 dias. Agora, a gente sabe que 1 grama do medicamento ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. Então, como são 50 gramas, a gente vai ter 50 centímetros cúbicos. Para finalizar, basta a gente saber qual é a relação que 1 centímetro cúbico tem com 1 mililitro. Tem várias formas de a gente lembrar que relação é essa. Uma dessas é a seguinte. Ó. Por exemplo, a gente sabe que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. A gente quer saber o que corresponde a 1 centímetro cúbico. Qual a relação entre 1 decímetro e 1 centímetro? 1 decímetro é 10 vezes maior do que 1 centímetro. Só que aqui a gente está olhando para essas grandezas cúbicas. Então, 1 decímetro cúbico não vai ser 10 vezes maior do que 1 centímetro cúbico. Vai ser 10 ao cubo vezes maior do que 1 centímetro cúbico. Ou seja, vai ser 1000 vezes maior. Então, o que eu vou escrever aqui vai ser algo que tem que ser 1000 vezes menor do que 1 litro. Ou seja, 1 mililitro. Dessa forma, a capacidade do frasco que a gente necessita é de 50 centímetros cúbicos, ou seja, 50 ml, 50 mililitros, e a gente marca a resposta na letra B. Vamos agora para a questão 137. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 vão ser pintados de azul, 3 vão ser pintados de verde e 2 vão ser pintados de amarelo. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escolher quais vão ser os vagões desses 12 que vão ser pintados de vermelho. Para fazer isso, a gente tem 12 vagões e tem que escolher 4. A ordem não importa, porque se eu escolher os vagões, por exemplo, 1, 2,
3 e 4 vai dar a mesma coisa que se eu escolher os vagões 3, 1, 4 e 2. Então a ordem que eu escolher não vai ser importante. Portanto, a gente tem uma combinação aqui. Como a gente tem que escolher 4 elementos de um grupo de 12, sem importar a ordem, essa é a quantidade de possibilidades que a gente tem nessa etapa. Agora, a gente tem que escolher entre os 8 vagões que ainda restam, porque a gente tinha 12 e já escolheu 4, então ainda restam 8. Então a gente vai ter que fazer uma combinação envolvendo 8 termos para escolher os 3 que vão ter a cor azul. Em seguida, a gente tinha 8, escolheu 3, ficaram 5. Desses 5 a gente tem que escolher 3 mais uma vez. Então a gente vai ter que fazer uma combinação de 5 para escolher 3. E finalmente a gente tinha 5, escolheu 3, só restaram 2. A gente tem que escolher 2 vagões de um grupo de 2, que são os únicos vagões que restam. Então na etapa de escolher os vagões que vão ter a cor vermelha, a gente tem esse número de possibilidades. Na etapa dos vagões azuis, a gente tem esse número de possibilidades. Na etapa dos vagões verdes, a gente tem esse número de possibilidades. E, finalmente, nos vagões amarelos, a gente tem esse número de possibilidades aqui. Agora, observa que a gente fez escolhas sucessivas. A gente primeiro escolheu quem são os vermelhos, depois quem são os azuis, depois quem são os verdes, depois quem são os amarelos. E esses números que a gente colocou aqui, essas fórmulas dessas combinações, são independentes. Esses resultados não vão depender de quais forem os vagões que a gente escolher em cada etapa, vai sempre dar isso daqui. Então na primeira etapa eu vou sempre ter essa quantidade, na segunda sempre essa, na terceira sempre essa e na quarta sempre essa aqui. Então são etapas sucessivas e independentes. Portanto a gente tem que multiplicar esses valores. E aí a resposta vai ser justamente esse número aqui, que é o número que está na letra E. Vamos agora para a questão 138. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então aqui no eixo X, no eixo horizontal, a gente tem os meses de julho até novembro. E no eixo vertical, o eixo Y, a gente tem o número de unidades vendidas. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro desse ano. Então, o que é média aritmética? É somar os resultados e dividir pelo número de termos que foram somados, ou seja, dividir pelo número de parcelas. Vamos analisar então aqui e ver qual que é o número de unidades que foram vendidas no mês de dezembro. Qual a conta que a gente precisa realizar? Então, em dezembro, a gente tem que somar 700 mais 2.500, que foi o número de unidades vendidas em agosto. Depois a gente soma 2.500 mais uma vez, porque ele também é o número de unidades que foram vendidas no mês de setembro. Então, mais 2.500 mais uma vez. Mais 2.800, que foi o número de unidades vendidas no mês de outubro. E para finalizar, a gente soma também o número de unidades vendidas em novembro, que foi 2.700. Agora a gente tem que dividir pelo total de termos que foram adicionados. Foram 5 termos, então a gente tem que dividir isso aqui por 5. Essa aqui é a média aritmética. Quanto que vai dar esse resultado? A gente tem 2.500 mais 2.500, isso aqui já vai dar 5.000. 2.800 com 2.700 vai dar 5.500. Então 5.500 com os 5.000 que tem aqui vai dar 10.500. Mais esses 700, então a gente vai ter 11.200. 11.200 sobre 5. Fazer uma divisão por 5 não é difícil, é só a gente multiplicar em cima e embaixo por 2, que aí vira uma divisão por 10, que é muito mais fácil de fazer. Então, multiplicando em cima por 2 vai dar 22.400, multiplicando embaixo por 2 vai dar 10. Então, pronto, esse resultado vai dar, só é cancelar um desses zeros com um zero aqui de baixo, vai dar 2.240. Vamos continuar. O gerente de vendas disse, em uma reunião da diretoria, que se essa redução do número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. Então, qual que foi a redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011?
o número de unidades vendidas em novembro foi 2.700 e, como a gente viu, o número de unidades vendidas em dezembro foi 2.240. Então a gente tem que fazer essa subtração, 2.700 menos 2.240. Fazendo essa conta aí, isso vai dar 460. Então ele está admitindo que se a redução se mantiver constante nos meses subsequentes, ou seja, a cada mês que passar agora vai reduzir 460 no número de unidades vendidas. Então, em dezembro de 2011, a gente já tinha 2.240. Quanto que seria, então, em janeiro de 2012? A gente vai ter que fazer 2.240 menos 460. Quanto que dá isso? Dá 1.780. Ainda é maior que o valor em julho de 2011, que era 700. Agora, quanto que vai ser em fevereiro de 2012? 1.780 menos 460. Isso vai dar 1.320. Ainda é maior que 700. Quanto que vai ser em março de 2012? 1.320 menos 460. Isso dá igual a 860. Ainda é maior. Finalmente, em abril de 2012, aí a gente vai ter o quê? 860 menos 460 vai dar 400. 400 é menor do que 700. Então, o diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida essa tendência, isso aconteceria já em abril de 2012. Resposta, letra D. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.